Olá, amigos! Boa noite! Bacana, maneiro, show de bola, delicinha, mais uma noite abençoada aí para todos nós. Vamos começar então nossa aula bacana, conforme o cronograma, o horário que todos têm acesso, tá lá no grupo, beleza? Aula de hoje, leis educacionais. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente e vamos falar da Base Nacional Comum Curricular. E claro, meus amigos, é certo de estar em sua prova. Anderson, eu vi os materiais que você enviou lá e tem um material lá com 40 e poucas questões, sim. É o nosso simulado, é um dos simulados nosso, tá? É um material que eu aconselho a galera tentar imprimir, beleza? E tentar fazer como exercício. Tem lá o gabarito, são 44 questões, beleza? Claro, esse material a gente não vai resolver aqui, até porque senão seria uma aula. Nenhuma aula estaria só, né? Deveria ser 2 dias de aula só para resolver esse material. Mas é imprescindível que vocês façam. Como eu falei para vocês, tá? O curso que você pagou é um curso completo. Então, um curso que envolve também simulados, material, né? A teoria, correto? E o material e tudo aquilo que a gente está postando aí para vocês e que vocês façam aí um excelente uso e aproveitamento de tudo isso. Beleza? Outra coisa que eu tenho que falar para a galera também, meus amigos, dia 12/10, tá? Dia 12/10, teremos o nosso aulão de resolução de exercícios. Não é nem tanta propaganda, é mais um aviso para o pessoal. Por que não é tanta propaganda e é mais um aviso? Porque são 100 vagas. E se você fizer matrícula e entrar no nosso grupo de matriculados, você vai ver que já tem mais de 60 matriculados. Exatamente, até por conta disso, o lote vai virar amanhã. Ou seja, o curso, a aula, que até hoje custa R$20, amanhã vai passar a ser R$30. É R$10 a mais, né? Mas é um dinheirinho, né? Qualquer dinheiro é dinheiro, né, gente? Então, se você quiser realmente de fato fazer, é um excelente investimento, vai valer super, hiper, mega, ultra pena, meu amigo, se matricule, porque amanhã vira o lote. Até porque quem já se matriculou e está aí no grupo sabe que a turma lá já está batendo lá nos 60 alunos e a gente sabe que a matrícula máxima, o sistema máximo são 100 alunos. Então, pô, eu acredito que talvez até o final de semana a gente já esgote, inclusive, as matrículas, os 100 alunos. Então não deixa muito para fazer em cima da hora, que nem tem gente que está fazendo. Por quê? Porque o nosso curso ele é um curso que normalmente lota. Então fica aquela coisa chata. Poxa, Anderson, me inscrevi, não tinha vaga mais. Aí o cara, fica mandando, fica mandando recibo, eu tenho que devolver o dinheiro, porque eu falo que não tem vaga e fica insistindo. Mas não é por querer, tá, gente? É porque é um sistema eletrônico, né? O nosso sistema ele buga literalmente com 100 pessoas. Então, né, não dá. Então são 100 vagas realmente, tá? E obviamente a gente vai atingir esse limite muito antes do dia 12, tá? E amanhã já vira o lote para R$30, tá? Então, se você tem interesse em fazer, até hoje, quando terminar a aula, né, custa R$20. É um baita do investimento, né? Além da aula do dia todo, com essas matérias todas, você vai receber uma apostila, né? Que é a apostila com 150 questões, tá? Direitinho, gabaritada, maneira, vai ser solucionada. Para no dia você fazer junto com a gente os exercícios, né? Então, vale super, hiper, mega, ultra pena, tá bom? Qualquer dúvida você me pergunta lá no grupo que eu te respondo com todo amor, carinho e atenção para a gente não perder tempo de aula, legal? Então vamos começar com a nossa aula, nossa explicação, delicinha,
Show de bola. Vamos começar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a famosa Lei 8069 de 1990. Anderson, 1990, sim. Collor, sim. Né? É uma outra herança que nós temos aí do governo Collor de Mello. E que, gente, antes que a gente comece a criticar a lei, claro, a gente tem que entender, né? Porque como diz Raul Seixas, é preciso ter cultura para cuspir na estrutura. Obviamente, o que acontece? Pô, eu gostaria de dizer para vocês que é uma lei que tem muito mais prol do que contra. Anderson, como assim tem mais prol do que contra? Sim, tem muito mais coisa a favor do que contrária. Claro, gente, é uma lei de 1990. Portanto, é uma lei que já vai aí, já faz 32 anos, 33 anos, né? 33 anos de existência. E muita coisa realmente mudou, muita coisa realmente da sociedade se alterou, não é? Então, consequentemente, claro, o jovem, o adolescente, há 33 anos atrás era um, né? A criança e o adolescente, 33 anos agora, né? Hoje, né? É outro. Então, claro, muita coisa tem que ser atualizada, muita coisa tem que ser repensada, muita coisa tem que ser reconstruída, mas ainda assim, com todos os defeitos que o ECA apresenta, que o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta, ele tem muito mais prol do que contra. Beleza? Legal? E o que o ECA prega? Primeiro, proteção integral a toda criança e adolescente. Toda criança e todo adolescente deve ser protegido pelo ECA. E o que é criança? Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. Já adolescente é todo ser humaninho de 12 a 18 anos incompletos. Anderson, como assim incompleto? O que significa esse tal desse incompleto? Quer ver? Criança, 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. No momento que ele completa 12 anos, ele já é adolescente. Adolescente, que ele vai ser de 12 a 18 incompleto. Portanto, de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Porque exatamente no momento em que ele se torna, faz 18 anos, aí ele é adulto. Eu lembro muito bem, né? Um caso que aconteceu, viralizou em rede social para variar, né? Um adolescente foi assaltar uma padaria, foi preso e, né, ao ser preso, o que aconteceu? Os policiais, aí ele falou, não, hoje é meu aniversário de 18 anos. Ah, é? Aí os policiais, de sacanagem, compraram um bolo para ele na padaria, cantaram parabéns para você, depois colocaram ele no camburão. Bom, meus amigos, veja bem. Se ele completou 18 anos ali, é adulto. É no ato que ele completa 18 anos. Como assim no ato? No dia e na hora que ele completa 18 anos. Então olha que coisa curiosa. Se ele assaltou a padaria antes, pode ser uma hora antes dele completar 18 anos, ele é adolescente. Se ele assaltou a padaria no momento ou depois que ele completou 18 anos, aí automaticamente ele é adulto. Então ainda tem essa, né? O cara pega um bom advogado, né? Que consegue provar que ele nasceu às 14 horas, por exemplo, tá? E assaltou a padaria às 13h59, aí, consequentemente, ele é considerado adolescente. Beleza?
Tranquilo? E, obviamente, como nós sabemos, crianças e adolescentes são inimputáveis. E, Anderson, que palavrão é esse? Inimputáveis. Criança e adolescente não respondem criminalmente. Tá? Crianças e adolescentes não cometem crime. Ah, Anderson, mas pô, eu conheço adolescentes que matam. Eu conheço adolescentes que traficam. Eu conheço adolescentes que estupram. Sim. Então não é crime isso? Não, porque são adolescentes. Correto? Então criança e adolescente não comete crime. Comete uma coisa chamada ato infracional. Atenção. Crianças e adolescentes cometem ato infracional. E o que é um ato infracional? Ato infracional é uma conduta análoga a crime. Mas não pode ser considerado crime porque estamos falando de crianças e adolescentes. Porque se fosse adulto, seria crime. Mas como é criança e adolescente, se chama ato infracional, porque eles são inimputáveis. Ok? Beleza? E, obviamente, tratando de criança cometeu um ato infracional. Então, criança vai ter o quê? Medidas de proteção. Atenção! Criança não tem medida socioeducativa. Criança só tem medida de proteção. E o que é uma medida de proteção? É tudo aquilo... Opa! Fala, Henrique. Dúvida, pergunta, colocação? Fala comigo. Pois não, fala. Não houve. Não houve, Henrique. Isso é uma coisa que ainda dá pano para manga, né? Existe uma grande discussão para isso, para a relação de redução redução da maioridade penal, mas não houve, né? A maioridade penal continua a ser de 18 anos, realmente, quando de fato, né, a pessoa, o indivíduo se torna adulto, ou seja, se torna imputável, porque até então ele é inimputável, ok? Legal? Só para ficar bem claro, ok? Eu não sei, Henrique, porque tem que ver a fonte que você viu isso, né? Porque às vezes a gente pega muita coisa na internet que não é verdade, não é? E obviamente a gente tem que se basear na lei, tá? E obviamente eu vou enviar para vocês aí o link da lei, claro, que é a teoria da lei, que é o link do Planalto, que é a lei 8069 de 1990, que é o ECA. Então, obviamente, é o que está ali, tá? Porque em rede social as pessoas falam às vezes coisas que não provêm com a verdade, né? Então a gente acaba aprendendo errado, né? Mas não houve não redução da maioridade penal, né? Era uma das coisas, inclusive foi até campanha do Bolsonaro, né? Isso, mas não foi adiante, não é? Foi uma coisa que ficou aí no meio do caminho realmente, beleza? Sim, exatamente por conta, Henrique, dessa relação de ser considerado inimputável, beleza? Tá? Então são situações que a gente ainda observa. Por isso que adolescente, ao cometer, né, ele comete o quê? Ato infracional. Então, voltando, criança recebe medida de proteção. O que é medida de proteção? Tudo que vai iniciar com tratamento ou acompanhamento. Exemplo, acompanhamento psicológico, tratamento psiquiátrico, assistência social, etc. Isso são medidas de proteção. Já adolescente, ele pode ter tanto medida de proteção igual a criança, ok? Como medidas socioeducativas. Tá? Então, medidas socioeducativas.
Então, por exemplo, vamos supor que um adolescente mate ou estupre alguém. Até um crime hediondo, por exemplo, homicídio qualificado é um crime hediondo. O que seria um homicídio qualificado? Você matar uma pessoa de forma cruel ou por meio de não ter defesa a pessoa. Então, por meio de faca, ou explosão, ou queimar a pessoa viva. Então pode ser duplamente, triplamente qualificado, ou seja, homicídio qualificado é hediondo. Então ele vai cumprir o quê? Provavelmente, se tratando de adolescente, medida socioeducativa. E quais são as medidas socioeducativas que nós temos? Temos a advertência, temos a obrigação de reparar o dano, temos a prestação de serviço à comunidade, temos a liberdade assistida, temos a semi-liberdade e temos a internação. Ok? O que seria a advertência? Seria a medida socioeducativa mais leve. Ou seja, o cara cometeu um ato infracional leve. Obviamente o juiz vai advertir. Olha, você está aqui advertido, um outro ato infracional seu, você vai tomar uma medida mais severa. Exemplo, não sei se o pessoal viu, mas viralizou também na rede social, um adolescente, tá? Homossexual, que estava sentado no colo do namorado na escola, e a diretora advertiu o adolescente, dizendo que ele não poderia sentar no colo do namorado na escola, exatamente por conta do regimento da escola. E o adolescente chamou a diretora de homofóbica. O que é isso? Calúnia e difamação. Se fosse um adulto, seria crime de calúnia e difamação, até porque foi filmado e foi espalhado em rede social. Correto? E no caso, por ser adolescente, foi um ato infracional. Recebeu a medida de advertência. O juiz foi lá, advertiu, falou, olha, você tem que se retratar, não é assim, tá errado, beleza? Independente da sua sexualidade. Heterossexual, homossexual, não importa, o tratamento tem que ser igual. Então, não é por isso que a diretora é homofóbica ou qualquer coisa do tipo. Então, é a relação que a gente tem, por exemplo, de advertência. Obrigação de reparar o dano. Essa medida socioeducativa ela é aplicada a danos patrimoniais. Ou seja, sempre que houver dano patrimonial, seria essa relação da obrigação de reparar o dano. Ok? Beleza? E, obviamente, essa relação de obrigação de reparar o dano é sempre na condição do adolescente. Como assim do adolescente? Obviamente, se o adolescente não tiver condição financeira para reparar o determinado dano ou outra condição, vai ser aplicada a ele outra medida socioeducativa. Ah, Anderson, mas o cara quebrou o meu carro, mas ele não tem condição de consertar o carro porque ele não tem renda, vive em comunidade, etc. Vai ser aplicada a ele uma medida socioeducativa, outra. Ah, e o carro? Você vai entrar com uma ação civil contra os pais e os responsáveis dessa criança, desse adolescente. Ok? Claro que a ação civil não dá prisão. Então aquela brincadeira que a gente fazia de criança, tipo, seu pai vai preso, não procede, tá, gente? A única forma de seu pai ser preso de forma civil é não pagamento de pensão alimentícia. Porque todas as outras formas que geram prisão no Brasil é criminal. Não é igual aos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos o cara não paga a multa de trânsito. Dependendo da multa, ele vai preso até pagar a multa. Não é? Aqui não. Aqui você deve, você não é preso. A única coisa que você não pode dever, porque senão dá cadeia, é pensão alimentícia. Ok? Então,
é a situação para ficar clara aí para todos, né, gente? Beleza? Então, se você deve, fica tranquilo. Não vai ser preso, meu amigo. Legal? A não ser se for pagamento de pensão alimentícia. Aí, cara, bota em dia, porque aí dá caô. Legal? Outra medida socioeducativa é a prestação de serviço à comunidade. Repara, são tarefas gratuitas que o adolescente realiza, beleza? Durante 8 horas por semana. Então, 4 horas num dia, 4 horas no outro. Tá? Num prazo máximo de 6 meses. Então ele vai ter essa prestação de serviço à comunidade num prazo máximo de 6 meses. Eu trabalho numa ONG em Nova Iguaçu, né? Além de outras coisas que eu trabalho também, né, gente? Que trabalha com jovens que estão ali em prestação de serviço à comunidade. O que eles fazem lá na ONG? Limpeza, faz café, serve café, fica lá anotando o nome, porque a ONG é de formação de alunos, jovem aprendiz, essas coisas, trabalha com vários projetos, e muitos projetos ligados a jovens, aí fica lá anotando o nome do aluno que entrega a carteirinha, né? Enfim, depende aí da condição do adolescente, né? Se o adolescente é analfabeto, se o adolescente não é, dependendo do grau de estudo dele, ele é direcionado a fazer alguma coisa ali. Beleza? Tranquilo? Bom, liberdade assistida. O que é isso? O adolescente, ele está solto, está livre. No entanto, tá? O Ministério Público faz um acompanhamento dele. Entrevista os pais, vizinhos, vai à escola para saber como é que está ele na escola, beleza? Exatamente porque ele faz todo um acompanhamento para saber como está a conduta dele em sociedade. Por isso que é uma liberdade assistida, ok? Então, uma coisa que a gente tem muito importante, né, gente? Principalmente alunos que estudam em escola pública, porque eu falo principalmente, porque não é só, escola particular também, mas escola particular normalmente tem menos esse caô, né? Até por conta do nível social das pessoas. Escola pública você lida com pessoas de todo quanto é classe social, principalmente classes, se tratando de prefeitura, mais baixas, tá? E consequentemente, você tem muita questão de marginalidade. Então, tipo assim, esse aluno que está cumprindo liberdade assistida, ele é teu aluno. Ele está em sala de aula. Então, por exemplo, tu está fazendo a chamada, aquela coisa de negligenciar, dar presença para quem não tá. Cara, o que acontece? Ele pode estar cometendo ato infracional na rua, prestando liberdade assistida, beleza? No horário que ele está na escola, você dá presença a ele, cara, você responde criminalmente. Já vi professor, inclusive, já até participei da defesa do professor, defesa jurídica do professor, né? Auxiliando o advogado, né? Exatamente por conta disso, né? Porque o professor foi acusado como cúmplice do aluno. Olha que coisa. Porque naquela coisa de presente, falta presente, presente, e o moleque estava roubando no horário da escola. E quando foram puxar lá, estava lá a presença dele na escola. Então, muito cuidado com a hora da chamada, meu amigo. Anderson, eu demoro meia hora fazendo chamada. Demore. Anderson, eu demoro tempo todinho da minha aula fazendo chamada. Demore. Meus amigos, não coloque o seu na reta. Simples. Tá? A gente trabalha com as condições que nós temos. Se a gente deixa de realizar o nosso ofício, a gente responde por crime de prevaricação. Então, né, é realmente complicado, você responde judicialmente,
administrativamente pode ser demitido. Então, são processos chatos que, claro, a gente tem que evitar. E eu estou falando aqui da liberdade assistida. Semi-liberdade, o adolescente ele vai estar num centro de internação, né, de semi-liberdade. Um CRIAD, como o pessoal chama. Não chega a ser internação, né? Ele está ali preventivamente privado de liberdade. No entanto, como é que funciona? Ele vai para a escola, OBS, é nosso aluno, então está aí a importância da chamada. E quando ele sai da escola, ele vai para o CRIAD, que é onde aqui no Rio de Janeiro é o DEGASE. E lá ele realiza atividades, faz cursos, tem várias situações que ele faz, tá? Cumprindo a medida socioeducativa dele. E aos finais de semana ele vai para casa. Por isso que é semi-liberdade. Ok? E por fim nós temos a internação. Internação, aí é a medida privativa geral de liberdade. Porque o indivíduo que está internado, realmente, de fato, tá? Ele vai estar internado num centro de internação. Que o mais famoso aqui é o antigo Padre Severino que tem na Ilha do Governador, que também é o DEGASE, né? E o que ocorre lá, o que acontece lá? A escola é lá dentro, beleza? O hospital é lá dentro, né? Ele não sai, ele recebe visita aos finais de semana dos pais lá dentro, né? Fisicamente se assemelha muito realmente a um presídio, porque de fato mesmo, na teoria não é, na teoria não, mas de fato é um presídio, né? São celas que fica lá dentro, é separado por facção também, obviamente, porque boa parte dos crimes hoje, o ato infracional praticado é ligado à questão de tráfico de droga, não é? Então, consequentemente, são situações que você tem. E internação tem um tempo máximo, que é o tempo de 3 anos, ok? Então o indivíduo não pode ficar mais de 3 anos internado. Aí a gente conhece o adolescente, que é o famoso bate e volta. O que é o bate e volta? O cara cometeu um ato infracional desse, como o Henrique botou aí, hediondo, né? Foi internado com 12 anos, né? Aí fica 3 anos, 12, 13, 14, 15. Sai com 15. Comete outro ato infracional. Volta, né? O famoso bate e volta, não é? Mas aí, infelizmente, é a realidade desse mundo que nós vivemos, né? Um mundo muito, realmente complicado, né, gente? Porque é um mundo que, sei lá, aonde vai parar. Legal? Crianças e adolescentes têm que ser protegidos. Exatamente por isso que crianças e adolescentes têm direitos. Um dos direitos importantes da criança e do adolescente é o direito de ser reconhecido pelos pais. Esse ato infracional vai de roubo, assassinato, tráfico, tudo que seria cometido, tudo que seria considerado crime, caso fosse um adulto. Ok? Legal, gente? Tranquilo? Ficou claro? Bacana, né? Maneiro. Então vamos lá. Crianças e adolescentes têm direitos. Um dos direitos é o direito de ser reconhecido pelos pais. Toda criança tem que ter pai e mãe, meu amigo. Tá? Então tá lá a menina que conhece lá o menino lá, beleza? Isso, ato infracional. Tá, Paula? Ato infracional é uma conduta análoga a crime. Só não pode ser considerado crime por se tratar o quê? De criança e adolescente. Mas é um crime, tudo que seria considerado crime. Tá? Aí vem, olha só. Crianças e adolescentes têm direito. Quais são os direitos? Vamos lá. Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao lazer. Ou seja, gente, tranquilo, quer ver? Todos os direitos inerentes à dignidade humana, ponto. Então, todos os direitos à dignidade humana, sim, é direito da criança ou do adolescente.
O direito à liberdade? Sim. O direito à liberdade, meus amigos, é um direito da criança e do adolescente. Então vamos lá. Anderson, castigo é uma coisa relativa, né, gente? Por quê? É um castigo de privação de liberdade? Você não pode sair. Então, teoricamente, você está cometendo um crime. Por quê? Porque você está privando o adolescente, a criança, do seu direito à liberdade. Isso, obviamente, o que está na lei. Não é o que eu concordo ou discordo, não importa o que eu concordo, tá? Mas o que está na lei, ponto. Toda criança e adolescente tem que ter direito à segurança. A segurança também é a segurança da realidade, da integridade física. Então, por exemplo, palmada. Palmada é agressão. Não é permitido em lei. Entendeu? Não é. Até porque não tem como a gente calcular, né, gente? Até quanto quilojoules de força na palmada é educação, até tanto X de quilojoule de força na palmada é agressão. Quer dizer, é muito difícil precisar isso. Então o que o ECA fala? Considera isso, se for praticado por um adulto, crime. Beleza? Pode ser o pai, pode ser a mãe. Toda criança ou adolescente tem o direito de ser reconhecido pelos pais. Sim, tanto pelo pai quanto pela mãe. Então tá lá o indivíduo e a menina. A menina olha pro indivíduo, tá lá o cara com a calça, metade da bunda dele aparecendo, falando todo gesticuloso, né? Só fala com gíria. E ela se apaixona por aquele menino. Fala assim, nossa, esse é o meu Cinderelo. Esse é o meu príncipe encantado. Não é? E acha por bem procriar com ele. Né? Ter sua prole com ele. E depois que engravida e a criança nasce, descobre que o cara não prestava. Aí vira e fala assim, você não é, eu não quero que você assuma meu filho. Você não é o pai do meu filho. Pode isso? Claro que não. Gente, o reconhecimento pelos pais é um direito da criança e do adolescente. Não é um direito da mulher com dedo podre. Um dedo podre de escolher o cara. E quando eu falo isso também eu falo vice-versa. Né? Eu não tô querendo em nenhum momento ser machista não, tá, gente? Quando é o cara também que vira, né, e tem um filho com a mulher também. O cara dedo podre. Ah, pô, a mãe do meu filho e tal, não quero também que seja mãe mais. Não existe isso. Tá? Eu não quero que o pessoal imagine questão machista, né? Porque independente, né? O fato é, o que eu estou criticando aqui é que as pessoas não fazem as coisas e não pensam. É isso que eu estou querendo dizer. Independente se é homem ou mulher. Ou outra sexualidade que for. Ponto. Principalmente quando esse resultado dá uma prole. É isso que eu estou falando. Ok? Então, gente, é um reconhecimento, é um direito da criança e do adolescente. Ponto. Crianças e adolescentes têm preferência, precedência, tá? Prioridade em quê? Tratamentos, socorro médico, políticas públicas. Então, se você tem um político que vira e fala assim, olha, minha prioridade é defender a criança. Não, não é a sua prioridade, meu amigo. Essa é a prioridade. Porque o ECA já fala sobre isso. É a prioridade. Ponto. Ok? Tá? Socorro. Eu costumo dizer o seguinte. Titanic. Navio Titanic está afundando. Aquele desespero, né? No filme tu viu isso. Salve mulheres e crianças. Se fosse aqui no Brasil, não seria dessa forma.
seria salve crianças e adolescentes. Porque crianças e adolescentes têm prioridade. Infelizmente, aquela Rose lá do filme iria se afogar junto com o DiCaprio. Até porque eu achei uma sacanagem que ela fez com o DiCaprio, né? Porque aquela tábua lá que ele arrumou dava por 2. Era só ficar juntinho. E eles já eram íntimos, né? O filme mostrou que eles já tinham intimidade, né? Mas é aquilo, né? Não deixou o DiCaprio subir na tábua, morreu afogado. Mas aí, de uma forma geral, tá, gente? Beleza? Só pra galera ter uma ideia, aqui no Brasil seria isso, salve crianças e adolescentes. Legal? Ó, galera, vem comigo, olha só. Entra num hospital uma criança e entra um adolescente. Quem é que tem prioridade, a criança ou o adolescente? Nenhum dos dois. Os dois têm a mesma prioridade, tá? Aí o médico vai usar o quê? Critérios médicos. Quem tem mais chance de sobreviver, qual o tratamento mais urgente, tá? O adolescente não tem prioridade sobre a criança, nem a criança sobre o adolescente. É criança e adolescente. Ponto. Beleza? Tranquilo? Então, são situações que nós observamos relacionado a isso, né? Beleza? Tranquilo? Uma característica muitíssimo importante em relação ao estatuto da criança e do adolescente. Ó, poder familiar. O poder familiar, ele inicialmente, na maior parte dos casos, ele é dado à família natural. O que seria a família natural da criança e do adolescente? Seria a família biológica, a consanguínea. Então, o pai e a mãe de sangue. Mas em casos excepcionais, e que casos excepcionais são esses? Maus tratos. Maus tratos, negligência, abandono, uso de drogas, né, insalubridade, etc. O juiz, quando ele entende que há risco à criança ou adolescente, ele suspende o poder familiar da família natural e coloca a criança e o adolescente em família substituta. E família substituta, meus amigos, só existem 3 formas, tá? Por meio de guarda, tutela e adoção. Então a colocação em família substituta só pode ser por meio de guarda, tutela e adoção. Ok? Beleza? Anderson, me explica isso de uma forma para eu entender. Ah, rápido. O que seria guarda? Guarda é isso. Guarda é revogável. É isso. Então, o processo de família substituta, que a gente conhece como guarda, é todo aquele processo que é revogável. Ok? Tutela. Tutela é prescritível. O que significa prescritível? Tem prazo. Qual é o prazo da tutela? Até o ser humaninho completar 18 anos. Esse é o prazo da tutela. E a adoção? A adoção é definitivo, meu amigo. O que é definitivo é adoção. Guarda não é definitivo, nem tutela. A adoção é. Por quê? Porque a adoção, ela é imprescritível e irrevogável. Então vamos lá. Guarda é revogável, tutela é prescritível e adoção é imprescritível e irrevogável. Adotou, já era. Ok? O que significa guarda? Guarda, ela é revogável porque a qualquer momento o juiz pode revogar a guarda. Beleza? Então vamos entender aqui um prazo, uma situação, né? Um exemplo para que todos entendam. Então, tá aquela família na Cracolândia, ali embaixo da Avenida Brasil, que eu passo quase todo dia lá. Beleza? Tá lá aqueles pezinhos lá pendurados debaixo do viaduto da Avenida Brasil.
estão ali no crack, ou então em Manguinhos ali também, né? Saída ali do Jacarezinho, Manguinhos ali, Cracolândia, ok? Isso no Rio de Janeiro, tô nem falando de São Paulo. São Paulo é no centro, a Cracolândia, tá? O que acontece? Tá lá a família, opa, o juiz entende que a criança ou adolescente está em risco. Então suspende o poder familiar da família natural, coloca em família substituta. Beleza? Aí aparece uma pessoa que quer adotar aquela criança. Dando exemplo, tá? Mas antes da adoção, o juiz muitas vezes, na maior parte do caso, ele dá guarda, exatamente para saber se a família, se vai ter uma aceitação, se vai entender, vai, né? Enfim, porque a adoção é definitiva. Então tem que ter toda uma burocracia, todo um trâmite para adoção, beleza? Então é dessa forma que funciona. Então antes o juiz normalmente muitas vezes, tá? Ele dá a guarda. Aí, beleza. Nesse momento tá lá o ser humaninho sob a guarda lá do cidadão que tem a família substituta dele. Mas nesse momento a família dele lá, os cracudos, pararam de fumar crack. Sei lá, se conscientizou por si só, passou a seguir uma religião, entrou para a igreja, para Umbanda, sei lá, virou judeu, não sei, beleza? Muçulmano, abandonou aquela vida de bosta, que é uma vida de crack, de uso do crack. Pô, o que o juiz vai fazer? Ele vai suspender o poder da família substituta e vai retornar aquela criança, aquele adolescente para quem? Para sua família natural. Por quê? Porque o ideal é que a criança e o adolescente esteja na família natural. Para a criança e o adolescente estar na família substituta, só em casos excepcionais. E quais são esses casos excepcionais? Maus tratos, abandono, droga, negligência. Tipo o cidadão que foi, largou a menina dentro do carro e foi tomar um chopp lá. Aí encheu a cara de chopp, a menina ficou lá asfixiada, quase morreu. Porra, negligência, abandono. Tá? São situações revoltantes. Para que você vê isso aí todo dia. Correto? Beleza? Então, ó. Por quê? Porque a guarda pode ser revogável. Tutela. Tutela, muitas pessoas que estão em situação de abrigo, que é o antigo orfanato. Beleza? A gente chamava antigamente de orfanato, agora se chama de abrigo. Ou casa de acolhimento institucional. Mudou o nome. Só. Beleza? Aí o cara me pergunta: Anderson, o que é uma casa de acolhimento institucional? Aí eu explico, é um orfanato. Porque é um orfanato. Beleza? Mas, assim, a gente está na fase do politicamente correto, né? Então mudou o nome. Tá? Por quê? Porque o cara tem que ter um representante ali. Normalmente um assistente social. Uma pessoa ali do orfanato. Até ele completar a maioridade, que é quando ele se torna, né, imputável. Beleza? Responsável por ele mesmo. Tá? Bom, adoção. A adoção é imprescritível e irrevogável. Por quê? Definitivo. Então vamos entender a mesma situação hipotética que eu enumerei aqui. Está lá a família na Cracolândia. Ok? Juiz suspende o poder familiar. Coloca o ser humaninho em família substituta. Aí foi lá a família, lá um cara, sei lá, você sozinho pode adotar, ou casal, enfim. Adotou lá o cidadão, o adolescente ou a criança. Tá? Só que a família, depois que ele adotou, saiu da Cracolândia. Sei lá, se curou, parou de usar droga. E quer ter o poder familiar de volta. Pode isso? Não. Por quê? Porque a adoção ela é imprescritível e irrevogável. A adoção não tem prazo. A adoção é definitivo. Por isso que ela é burocrática.
Por isso que ela demora. Por quê? Exatamente para evitar um novo abandono. Porque você há de concordar comigo o seguinte: se o cara está em família substituta, ele já foi abandonado, não é? Ah, o adolescente, o cara não quer mais seu pai adotivo. É um novo abandono. Então, para evitar isso, ok? Consequentemente, tem toda uma burocracia a ser seguida. Tem uma série de regras a serem seguidas. Para você adotar uma pessoa, tem que ser no mínimo 16 anos mais velho, não é? Para você não pode adotar parentes próximos. Você não pode, no caso de estrangeiro, estrangeiro só pode adoção. Estrangeiro não pode ter guarda nem tutela, só adoção direto. Entendeu? E a adoção para estrangeiro é a exceção da exceção. É só em último caso, né? Para evitar tráfico de crianças, tráfico de órgãos, essas coisas. Beleza? Então tem uma série de situações ali. Acima de 12 anos, né? O adolescente tem que consentir. O juiz pergunta: você quer ser adotado? Aí o moleque tem que falar: quero, pô. Beleza, vai ser adotado. Não quero, não vai ser. Entendeu? Então, uma série de situações. E ainda assim, meus amigos, a gente ouve história que existe problema na adoção. Eu sempre me recordo de uma aluna minha que falou que a amiga dela, porque nunca é pessoa, é sempre amiga, tá, gente? Falou assim: não, eu tenho uma amiga que adotou, mas quer devolver o filho. Eu, nossa, gente, como assim? Anderson, o que acontece? Eu tenho uma amiga minha, contando a história que ela me contou, o caos, né, pra gente entender e ilustrar bem a aula que a gente está tendo. Que ela é muito evangélica. Ela é evangélica, fervorosa, radical, né? Daquela religião, inclusive, que todo mundo anda com a mesmo tipo de roupa e cabelo preso. Já comecei a imaginar do que ia vir depois. Pois é, e ela adotou uma criança. Só que a criança cresceu. Aí eu imaginei, porra, normalmente é isso que acontece, né, gente? Se não morrer, ela vai crescer. Correto? Tá? Porque muita gente acha que vai ser bebê pro resto da vida. Não vai. Tá. E se tornou um adolescente. E ao se tornar um adolescente, né? O adolescente, aí falou o nome do moleque lá que eu não lembro, também não convém falar, se tornou homossexual, se descobriu como homossexual. Acho que o termo mais apropriado seria esse, né? Se descobriu homossexual. Ponto. Porra, preciso nem dizer, mas já estou dizendo que começou a haver atrito entre a mãe e o filho. Até porque, né, no que ela segue, a questão ligada à homossexualidade é a questão ligada a demônio, pô. Então, obviamente, o filho dela, na cabeça dela, junto com a igreja que prega isso dela, especificamente, não estou falando, claro, não estou generalizando, evangélico, jamais, né? O curso, assim como eu sou laico, né? Cada um tem a sua religião, respeita a religião de todo mundo, né? Eu tenho a minha religião, entendeu? Eu sou judeu, mas não tem nada a ver, cada um tem a sua religião, não tem questão nenhuma quanto a isso, mas é porque o caso especificamente foi esse que eu estou contando. Enfim, então começou a ter atrito, porque lá que ela dizia que na igreja que ela frequentava lá, o pessoal falava claramente que era demônio. Ponto. Cara, e chegou uma situação de atrito tão grande que a mãe virou e falou assim pro filho: não quero mais você. Não sou mais sua mãe. Cara, porra, chega a ser, né, até dor, né? Imagina pro adolescente, né, cara? Né? Meu Deus, né? Ignorância, né? Mas tudo bem. Não quero mais ser tua mãe. Pode isso legalmente? Não. Não pode. Por quê? O reconhecimento pelos pais, gente, ele é imprescritível, indispensável e irrevogável. O que significa isso? Não tem prazo para o cara deixar de ser pai ou mãe. Não
Todo mundo tem que ter pai e mãe, por isso que é indispensável. E, obviamente, né, é a relação imprescritível, não tem prazo, né? Que é a relação que você tem, né? E ninguém deixa de ser pai e deixa de ser mãe, por deixar de ser pai e deixar de ser mãe. Não é assim, né? Não quero mais. Eu tenho para mim que essas relações humanas que as pessoas têm uma com as outras ainda provém de uma herança da escravidão, né? As pessoas, tem pessoa que acha que é dona de outra pessoa, até hoje. Tem pai que acha que é dono do filho. Quando eu falo pai e mãe, né, gente? Claro. Tem pais que falam que acham que são donos dos filhos. Tem marido que acha que é dono da esposa. Tem esposa também que acha que é dono do marido. Pronto. Para o pessoal não achar também que eu sou machista, beleza? Enfim, nem feminista extremista. Não. Sim, eu sou feminista, mas não sou extremista. Tá? Eu sou da racionalidade. Eu não sou extremista em nada. Para mim, qualquer extremismo é ignorância. Toda forma de extremismo é ignorância. Eu sou da racionalidade, tá? Eu sou um feminista da racionalidade, beleza? Então são características que você tem em relação a tudo isso. Então são pontos que vale a pena a gente aqui colocar, beleza? Em relação à questão da adoção. Beleza? Legal, gente? Maneiro? Dúvidas, perguntas, colocações? Fala, meu amigo Henrique, você sempre vem com perguntas bacanas para aumentar o nível da nossa aula sempre. Fala aí, meu irmão, beleza? Mais alguma dúvida? Opa, peraí. Oi? Consigo agora, fala. Doze, para ser mais exato, né? A partir dos 12 anos. Então, sim, 12. Aí o juiz pode consultar o adolescente, pode até levar em consideração. No entanto, ele não é um fator determinante. Só passa a ser determinante quando ele tem 12 anos para cima. Provavelmente se ele está em família substituta, provavelmente ele vai retornar pro abrigo, para casa de acolhimento. Que é o abrigo, é orfanato, é a mesma coisa. É porque o termo orfanato a gente não usa mais. Oi? Não é? Sim, retorna. Retorna. Né? São situações. Porque a adoção também, gente, a gente fala assim, cara, é muito complicado adotar. Por quê? Sem filtro, tá, gente? Sem filtro, todo mundo aqui é adulto, vou falar logo português claro para todo mundo entender. Esquece politicamente correto, porque o Projeto 100 não é um curso Nutella. Pô, meu irmão, a maior parte das pessoas que abandonam, negligenciam, a maior parte, tá? Não são todos, tá? São pobres. Beleza? E, porra, pobre, meu irmão, normalmente não tem um filho só. Tem uma porrada de filho. Correto? E o que o juiz pensa? Cara, o juiz pensa assim, ele vai priorizar a adoção conjunta. Então é muito difícil você chegar lá e falar assim, quero adotar uma criança. Dificilmente tu vai conseguir, né? Porque o juiz ele não vai querer desconstruir o pouco de família que ainda existe. Separar irmãos, entendeu? Então, porra, meu irmão, normalmente pobre abandona 4, 5 bonecos. 6, 7, sei lá. Tem gente que eu conheço aqui que tem 10 filhos, pô. Né? Tô transmitindo essa aula aqui da gráfica do Projeto 100 que fica em Nova Iguaçu. Porra. Entendeu? Japeri também é muito diferente disso. Até porque é pior que Nova Iguaçu em termos de IDH. Né? A gente vai ver na história de Japeri que é o pior IDH do Rio de Janeiro. Do estado. Japeri. Então, porra, meu irmão. Complicado. Aí, moral da história, por isso que é difícil a adoção. Porque normalmente o cara que quer adotar, ele quer adotar bebê e ele quer adotar uma pessoa. Então acaba por isso que tem muita criança na adoção. Tem também pessoas querendo adotar, mas também não consegue, porque
Não casa a soma, entendeu? Não casa. Porque normalmente é questão de adoção, né? Vem ligada à questão socioeconômica e, meu irmão, tá? Não é o caso não, gente. Tem rico que abandona, mas a maioria é pessoa pobre, pô. Então, pessoa pobre normalmente tem mais filhos, né? Tem mais, né? Normalmente, na maior parte dos casos, tem mais filhos. Enfim, começa a engravidar mais cedo, etc, etc. Ok, beleza? Tranquilo? Outro assunto importante para a gente falar de ECA que vamos falar agora. Conselho tutelar. Beleza? Conselho tutelar. O que é o conselho tutelar? O conselho tutelar, meus amigos, é um órgão autônomo, não jurisdicional, que tem a função de defender os direitos da criança e do adolescente. Anderson, como assim? Um órgão autônomo não jurisdicional. Autônomo significa independente. Então vamos lá. Quem está acima do conselho? Juiz? Presidente? Ninguém. Porque o conselho é autônomo. Então não tem ninguém acima dele. Ponto. Ah, Anderson, mas o conselho é mantido por dinheiro da prefeitura. Ele é mantido por dinheiro da prefeitura, mas o prefeito não está acima dele. Ok? Que é uma outra coisa que a gente tem no Brasil. Que é essa relação de achar tudo é autoridade. Tudo, tem um acima do outro. Não tem. Não tem. Entendeu? Não tem. Ah, o diretor está acima do professor. Não está. O diretor, como responsável pelo estabelecimento de ensino, ele tem as suas incumbências, que são as incumbências dos docentes, falamos disso na aula passada, do estabelecimento de ensino, correto? E eu, como docente, nós, como docente, temos a nossa incumbência como docente. Não é isso, não. Não é meu chefe, não. O prefeito não é meu chefe, não. Sou servidor público concursado. Não é meu chefe. Ponto. Porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa de um manda mais que o outro. Também vem da escravidão isso. Que a escravidão você tinha senhor de engenho, tinha, né, toda... Até hoje a gente vê isso, da carteirada, da autoridade, de um mandar mais que o outro, o famoso manda, o outro obedece. E, na verdade, não é assim que funciona. Tá errado. Beleza? Tá? E o Conselho Tutelar reforça isso. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, ninguém está acima dele. Ponto. Não jurisdicional, o que significa isso? O Conselho Tutelar não tem poder de justiça, de jurisdição. Ou seja, o Conselho Tutelar não vai prender, não vai soltar, não vai aplicar. Ah, Anderson, se ele não tem esse poder, quem é que tem normalmente esse poder? O juiz. E ainda assim, com base na lei e no processo legal. Ok? O juiz que vai aplicar a medida socioeducativa, o juiz da infância e da juventude que vai suspender o poder familiar. Então, qual é a função do Conselho Tutelar? Macete pra galera, ó. A função do Conselho Tutelar é tudo que tem a ver com aconselhar. O próprio nome já diz. Beleza? Como assim, professor Anderson? O Conselho Tutelar vai orientar, ele vai encaminhar. Beleza? É isso que ele vai fazer. Então ele vai receber denúncia. Por exemplo, denúncia de maus tratos. Recebeu lá. O que ele vai fazer? Ele vai lá averiguar, vai encaminhar para o Ministério Público, vai encaminhar para as autoridades. Ok? Característica que você tem. Beleza? Tranquilo? Todos nós vimos esse vídeo que viralizou na internet. Da criança na secretaria da escola, derrubando tudo
e a diretora, uma incompetente, despreparada, tá? Devia estar ali por motivos exclusos, que não são motivos da competência dela, pelo menos competência intelectual não, só se for competência para outros atributos, e ela demonstrou isso nesse momento, gritando: ele é criança, deixa ele quebrar, ele pode fazer, o ECA deixa isso. Gente, não preciso nem dizer que deu merda. Como assim deu merda? A diretora foi processada criminalmente por negligência, administrativamente por improbidade administrativa, e pior, todos aqueles que estavam ali naquele momento observando o caso e não fizeram nada também foram processados. A Anderson, tio da faxina, foi processado? Foi. Por quê? Foi cúmplice. Cúmplice. A Anderson, mas o tio da faxina é ignorante. Gente, ignorância não isenta ninguém do dolo. Do dolo. Ou seja, eu sou ignorante. Meu irmão, tu é ignorante, não importa se aconteceu o crime, você tá ali, você é cúmplice. Paciência por ser ignorante. Né? Mas a diretora mandou. Gente, se a diretora mandar mata, tu vai matar? Não, porque é crime. Da mesma forma que negligenciar crianças e adolescentes também é crime. Então qual seria a atitude certa? Segurar o moleque. O moleque se machucou, ele se machucou. Mas você impediu que ele atentasse contra a vida dele ou contra a vida de outro. Claro. Ele poderia pegar ali uma tesoura e enfiar no olho. Empurrar uma estante, chegou o momento que a estante chegou a balançar, caía sobre ele ou caía sobre outra pessoa. Beleza? Segurar o moleque, conter e, obviamente, se ali no caso, como tratou de criança, notificar o conselho tutelar em relação àquela situação. Porra, esse caso deu pano pra manga. A conselheira tutelar, que foi malandra, essa foi inteligente. Falou que a escola não tinha notificado em nenhum momento o conselho tutelar por conta da criança, né? De alguma situação, né? Enfim, tirou da reta. Então, gente, além de passar em prova, aprende com o tio Anderson. Vai ser servidor público? Vai. Amém. Cara, servidor público, tudo tem que ser por escrito. Tudo tem que ser notificado. Tudo tem que ter registro e prova. Beleza? Tranquilo? Maneiro? Nada pode ser na palavra, no boca a boca. Não. Tá tudo nada. Beleza? Porque a corda sempre vai arrebentar pro mais fraco. Vai por mim. Beleza? Então aqui, ó, tá aqui a notificação. Beleza? Acabou, tirou toda a reta. Dane-se. Dane-se. Entendeu? É simples assim. Tá? Então quando eu recebo, por exemplo, quando eu recebo situações absurdas de direções de escola que eu trabalho, eu viro e falo assim: tudo bem. Você, por favor, pode me dar isso por escrito? Datado e assinado? Por exemplo, recebi vira e mexe, eu recebo o seguinte, de direção de escola, que tem muito incompetente. Não pode deixar o aluno ir no banheiro. Pô, olha só a bosta. Não pode, tá? Vamos supor que eu pegue um aluno se urine dentro de sala de aula. Pegue um aluno, né? Bote lá o pinto para fora de sala de aula e mije na sala toda, mije no colega. Por quê? Porque o professor não deixou ele sair para ir no banheiro fazer a necessidade biológica dele. Porra. Eu vou responder criminalmente e administrativamente. Então, quando eu recebo um absurdo desse, de uma direção, eu falo: tudo bem, você pode me dar isso por escrito, datado e assinado? Nunca recebi nada escrito, datado e assinado. Nunca. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa tem consciência.
ela quer jogar a bomba para cima do outro, tá? Então não vai nessa vibe de, é diretor, manda. Não, ele tem a incumbência dele, beleza? E consequentemente, por ter a incumbência, tá? Ele, obviamente, tem ali a sua situação, beleza? Legal, gente? Só um minutinho, daqui a pouco eu volto aí com vocês, só um minutinho. Né? O Conselho Tutelar tem essa questão, tem essa obrigação, né? Essa incumbência e essa relação que nós aqui narramos, legal? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro, né? Então, olha que maneiro. Vamos ver aqui algumas coisas, vamos lá. Muito legal. Bonito. Muito bonito. Esses slides aqui que eu posto, gente, são slides não consumíveis, tá? É para apresentação de aula. Não é nem muito para galera estudar depois não, tá? Estudar pela teoria mesmo. Então vamos lá. O ECA. Opa. Fez 30 anos aí em 2022, né? Ano passado. 2020, né? Lei 8069 de 1990. Criança até 12 anos de idade incompleta. Adolescente 12 a 18. Em casos excepcionais, o ECA pode ser aplicado até 21 anos de idade. Que caso excepcional seria esse? Por exemplo, um adolescente que comete um ato infracional próximo de completar 18 anos. É aquela história que eu contei da padaria, né? Tá. Anderson, vamos supor que o advogado provou que ele assaltou a padaria com 17 anos, 11 meses, 29 dias e 10 horas. Ou seja, faltava 2 horas, ou 1 hora que seja, ou 1 minuto que seja, para ele completar lá os 18 anos. Pô, ele vai cumprir medida socioeducativa. Não vai ser preso, vai cumprir medida socioeducativa junto com... Ah, mas Anderson, ele já é adulto, sim. Aí é um caso excepcional. Por isso que vai se aplicar até 21 anos de idade. Beleza? Tranquilo? Criança e adolescente tem prioridade ao quê? Proteção, socorro, serviço público, política pública, recursos públicos. Beleza? Forma de negligência. Tá aí, ó. Discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Beleza? E obviamente aquela diretora que eu citei aqui fez isso. Família natural, né? Olha lá. Ou família substituta. O que seria a família substituta? Guarda, tutela e adoção, né? Então quem pode adotar? Tem que ser maior de 18 anos, mas a diferença de idade tem que ser 16. Pode ser solteiro, pode ser casal, pode ser homossexual. Não importa, né? Quem não pode? Parentes próximos, ascendentes ou irmãos, ou primos até o 3º grau, tá? E por aí vai. Proibição de produtos e serviços. Isso aí eu nem falei porque é simples, né? Criança e adolescente não pode comprar arma, munição, explosiva, essas coisas, né? Enfim. Todo aquele produto que vem escrito na embalagem, né? Bebidas alcoólicas. Beleza? Opa, fala comigo. Não. Se for parente próximo, pode ter a guarda. Parente próximo não pode adotar. Por isso que tem irmão que tem a guarda de irmão, tem tio que tem guarda de sobrinho, tem avós que tem guarda de netos. Tem a guarda, mas não é adotado. Ah, Anderson, mas eu conheço um que fala que é adotado. Ele fala que é, mas não é.
Entendeu? Mas não é. É porque fica chato falar que tem a guarda, né? Entendeu? Mas, na verdade, é a guarda que ele tem. Ok? Bom. Criança e adolescente têm direito à vida, à saúde, ao lazer, à educação, à cultura, à convivência familiar e comunitária, direito à liberdade, respeito, dignidade. Então, tá aí, ó. É dever de todos garantir, né, os direitos da criança e do adolescente. Aí o conselho tutelar o que que é, né? Olha lá. Praticamente ele vai ali aconselhar, fiscalizar, né? Entre outras coisas, né? Adoção, enfim, características aí em relação ao famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. Legal? Meus amigos, agora a gente vira a chave um pouquinho e vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, meus amigos, é um documento norteador, tá? E é um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Anderson, como assim? Define as competências essenciais do que é ensinado nas escolas. Então, Anderson, a BNCC ela vai atuar aonde? Na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Ponto. Porque é escola. Legal? Tranquilo? E como assim define as competências essenciais? Pô, galera, eu lembro, minha memória afetiva, né? Da minha primeira matrícula pública há quase 3 décadas atrás. Minha primeira matrícula pública foi com um professor concursado do estado. Matrícula na Metropolitana 5, Duque de Caxias. E ao chegar lá em Duque de Caxias, na escola, a primeira escola estadual que eu lecionei, foi a Escola Bezerra de Menezes, ali em Parque Lafayette. O Parque Lafayette. Ao chegar lá, eu perguntei lá para a coordenadora qual matéria que eu vou dar, qual o conteúdo. Não, professor, aqui não tem isso. Aqui o senhor pode dar a matéria e o conteúdo que o senhor quiser. Como assim? Né? Eu estava dando aula para a turma de primeiro, segundo e terceiro ano. Virtualmente o terceiro ano iria fazer na minha cabeça, né? Eu vinha de rede de cursos preparatórios, na época eu dava aula no Miguel Couto, GPI, esses cursos grandes de vestibular, né? Na época era vestibular, não existia nem. Pô, como assim? Dou aula do que eu quiser? Não, aqui tu dá aula do que tu quiser. Beleza. Aí tinha algumas coisas, tipo, professor de matemática, a matéria que ele dava no primeiro ano era a mesma que ele dava no segundo e no terceiro ano. Falei, pô, cara, isso aí não dá problema não, Eliandro? Olha só, vou te falar, matemática tem pré-requisito. Se o cara não aprende função no primeiro grau, não tem como ensinar a função no segundo grau. Falei, porra, tá. Então, repara o seguinte, como era antigamente, antes da BNCC, literalmente, gente, a grosso modo, vocês vão me perdoar a forma de falar, que eu defino da seguinte forma. Antigamente a educação era um bunda lelê. Como assim um bunda lelê? Um samba do crioulo doido. Como assim um samba do crioulo doido? Uma zona. Cada um fazia o que queria. Quando eu sou um dos fundadores do pré-vestibular comunitário, né? Primeiro vestibular comunitário do Brasil. Para quem não sabe, inclusive surgiu em Nova Iguaçu e eu sou um dos fundadores. O que ocorre? Ocorre que, na época, meus alunos, né? A maior dificuldade que meus alunos tinham
era nem ter tido aquele conhecimento, aquela competência, né, que iria cair no vestibular. Nem ter sido apresentada a ele. E isso muda com a BNCC, tá? Que a BNCC, ela vai nascer dentro do princípio da equidade. O que é o princípio da equidade? Gerar possibilidades iguais a todos. Equidade significa equilíbrio. E você há de concordar comigo que com a BNCC você tem um pouco mais de equilíbrio na educação. Por quê? Porque a BNCC vai definir os conteúdos, as competências essenciais que todas as escolas devem trabalhar. Portanto, a BNCC ela vai definir aquilo que nós chamamos de núcleo comum. Então não importa se é em Caxias, não importa se é no Acre, não importa se é no Tocantins. As competências essenciais são as mesmas e são aquelas definidas pela BNCC. Então, o cara que estuda na escola pública, o cara que estuda na melhor escola do Brasil, a competência essencial vai ser aquela que vai ser apresentada. Claro que existe diferença em relação a recursos, existe diferença em relação a uma porrada de coisa. Não é? Não existe um equilíbrio total. Mas existe um maior equilíbrio hoje. Porque até então, gente, você há de concordar comigo que nessa época que eu estou narrando aqui essa história, nem a apresentação do conteúdo o cara tinha. Entendeu? Nem isso. Era completamente cego. Literalmente. Tá? E isso muda com a BNCC. Então, gente, esse documento que foi aprovado em dezembro de 2017 e passou a cair em todos os concursos a partir de então, e vai cair no seu lá em Japeri, o que cai é basicamente essa relação do que ele é. Beleza? Atenção! A BNCC, ela não define o currículo. Ela vai nortear, vai direcionar a construção do currículo das escolas. Como assim, professor Anderson? Direcionar a construção do currículo das escolas. Como assim? Porque o currículo das escolas é definido pelo quê? Pelo núcleo comum, que é a BNCC, e pela parte diversificada. A parte diversificada, ela vai ser definida pelo quê? Pela rede de ensino, pelo projeto político-pedagógico, pelo plano de aula do professor, etc, etc. Beleza? Tranquilo? Então, o currículo, ele junta tudo isso, que são características que a gente vai ver agora, beleza? Até porque eu já falei muito, olhando para a galera, e vamos ver aqui agora. Dúvidas, perguntas, colocações? Qualquer coisa pode abrir o áudio, que eu te respondo com todo amor, carinho e atenção que vocês tanto merecem, meus amigos. Beleza? Tranquila? Ó, vamos que vamos. Ó, o que a BNCC é? Olha lá. Numa linguagem até matemática, vamos entender assim, tá? A BNCC seria uma espécie de um subconjunto do currículo. Tudo isso aí seria o currículo, né? Então, ó, BNCC, o que está amarelinho, toda escola tem que ter. Aí o currículo da Secretaria de Educação, que vai botar algumas coisas a mais. Não pode tirar da BNCC, mas pode pôr a mais. Projeto político-pedagógico da escola, que é daquela escola, que vai botar algumas coisas a mais, ok? E o plano de aula do professor, porque o professor tem autonomia. Ele pode também colocar outras coisas ali de ensino, de competências a mais. Beleza? Agora o núcleo comum tem que ser, que é a BNCC, tem que ser ensinado em todas as escolas do Brasil. E, obviamente, as avaliações nacionais vão se pautar na BNCC. Então, o Enem vai se pautar na
BNCC, por ser uma prova nacional e para gerar condições iguais a todos. Ok? Beleza? Ó, características gerais da BNCC. O que é isso? São as competências da BNCC. Tá? O que é isso? Conhecimento. Sim, a BNCC tem que valorizar o conhecimento, né? Conhecimento físico, social, cultural, digital. Pensamento científico, crítico, criativo. O que é isso? É você argumentar e também você buscar um conhecimento pautado em fatos. Tá? E não reproduzir uma coisa igual uma maritaca. Você analisar. Você ter crítica. Ter o poder de síntese. Repertório cultural. O que é isso? Repertório cultural. Valorizar diferentes manifestações artísticas e culturais. Sim. O que é isso? Cultura. Cultura é tudo aquilo que é praticado por um grupo social. Funk é cultura. Forró é cultura. Cultura não é só aquela coisa erudita. Cultura não é só aquela coisa grega, romana. Lembre-se, o samba, que é patrimônio cultural e imaterial do Brasil, já foi visto como uma subcultura no passado. Então, cultura é tudo que é praticado por um grupo social. E, obviamente, você reconhecer, valorizar diversas manifestações artísticas e culturais. Não necessariamente você vai gostar daquilo ali. Beleza? Mas você tem que ter um respeito sobre aquilo ali. Comunicação. Utilizar diferentes linguagens. Muitas delas, inclusive, linguagens inclusivas. Cultura digital. O que é isso? Compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Então, enquanto os colégios ficam debatendo sobre a proibição do uso do celular nas escolas, na verdade, segundo a BNCC, eles deveriam debater sobre formas de ética, de conduta, de comportamento dos alunos diante ao uso do celular em sala de aula. É você entender que é falta de educação, né? Você usar o celular em certos momentos. Em outros, é questão da vida, necessidade, etc, etc. Né? Agora, proibir é mais fácil, né, gente? Porque, na verdade, o Brasil, a gente proíbe, não cumpre proibição, porque o Brasil não cumpre o que é proibido, e continua a mesma bosta do jeito que é. Né? Trabalho e projeto de vida, o que é isso? Valorizar, apropriar-se de conhecimento e experiência, sim. É entender que em tudo existe saber. E, obviamente, esse saber tem que ser respeitado. Existe um saber empírico nas pessoas, né? Então, é isso que está falando, né, a competência número 6. 7. A argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, gente, essa coisa de fake news, por exemplo. Ah, a tia do WhatsApp falou. Caraca, meu irmão, né? Quer dizer, vai de contra esse conhecimento, essa competência 7. Autoconhecimento, autocuidado, o que é isso? Cuidar da sua saúde física, mental, emocional. Nossa, quantas pessoas hoje são doentes emocionalmente, psicologicamente, psiquiatricamente, em especial na área do magistério. Eu tenho um diagnóstico para isso, mesmo não sendo médico, que é o assédio que a gente sofre, que são as condições precárias que nós trabalhamos. Tudo isso faz com que a gente adoeça, né? Fisicamente, emocionalmente. E, obviamente, essa relação também do autocuidado é importante, não é?
Hoje, inclusive, né, enlutado estou, né, porque uma companheira que trabalhava de inspetora num dos colégios que eu trabalho faleceu. Menina nova, devia ter mais ou menos a minha idade, 40 e poucos anos. Quer dizer, aparentemente saudável, né? Ainda não se sabe a causa da morte, sentiu uma dor de cabeça, foi para casa, faleceu. Enfim, situação que realmente, coisas que a gente tem que parar para analisar, né? Beleza? E refletir como a nossa vida é um sopro, né? É frágil a nossa vida, né? Empatia e cooperação. Empatia é o olhar sobre o olhar do outro. Ou seja, é você exatamente se pôr no lugar do próximo. É aquela coisa que está na Bíblia, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Que é realmente você ter essa empatia. Isso aí, amar o próximo como a si mesmo é empatia. É o auge da empatia, vamos dizer assim, não é? No mínimo, você não fazer com o próximo o que você não gostaria que o próximo fizesse com você, já estou por satisfeito. Beleza? Exercitar o diálogo para a resolução de conflitos. Nossa, como isso é diferente, é difícil, né, gente? Hoje todo mundo grita com todo mundo xinga todo mundo, beleza? Rede social. Nossa, eu não falo mais a minha opinião para ninguém, porque entra aqueles haters, né? Minhas redes sociais tem muita gente, então, cara, entra aqueles haters lá que ficam falando uma porção de besteira, né? Querendo me difamar. E, cara, porra, não dá pra mim desistir, né? Politicamente, pessoal, um xingando o outro. Responsabilidade e cidadania. O que é isso? Agir pessoal, coletivamente, com autonomia, que é independência. Responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Ou seja, que é a questão da responsabilidade e da cidadania. Beleza, galera? Maneiro? Show de bola, né? Coisa muito bacana. Aqui fala um pouco sobre tudo isso que a gente acabou de falar. E algo mais. Educação infantil. Educação infantil para a Base Nacional Comum Curricular não tem conteúdos. Educação infantil, você vai ter direito de aprendizagem e campos de experiência. O que é um direito de aprendizagem? É isso que está aí, ó. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Macete. Direito de aprendizagem é sempre uma palavra. Campo de experiência é sempre uma frase, tá vendo? Então, ó. Eu, outro e nós. Corpo, gesto e movimento. Traço, sons, cores e formas. Oralidade e escrita. Espaço, tempo, quantidade, relação, transformação. O que é isso? Campos de experiência. Já o ensino fundamental e o ensino médio, nós teremos áreas de conhecimento. Beleza? No caso do ensino fundamental, nós teremos linguagens. O que é linguagem? Língua portuguesa, arte, educação física, literatura. É isso que corresponde ao que nós chamamos de linguagens. Matemática. Ciências da natureza, que é ciências. Humanas, que é geografia e história. E o ensino religioso, lembrando a todos que a matrícula do ensino religioso é facultativa. Brasil é um país laico. Significa dizer que o Brasil não tem religião oficial. Obviamente, o estudo acerca das religiões é optativo, ok? Beleza? Eu não posso obrigar o cara a ter a minha religião, muito menos o cara a ter religião. Ah, sou ateu. Ótimo. Sou ateu, o problema é teu.
Ah, sou... Porra, igual um aluno meu virou lá na 6º ano lá de um colégio que eu trabalho. O moleque virou... Pô, provavelmente ele nem sabe o que é isso. Digo isso porque esse moleque, ele literalmente ele é um boçal. Não quer nada com nada, 6º ano, moleque enorme, daqui a pouco vai pro EJA, inclusive, de tanta reprovação que ele tem. Mas virou e falou que é satanista. Ué, cara, não sei se ele falou isso no sentido de eu querer reprimir ele. Cara, ele falou isso. Ué, Brasil é um país laico. Você pode crer no que tu quiser. Se você quiser crer que essa pedra é seu Deus, beleza, entendeu? Até por conta disso que a matrícula no ensino religioso ela é facultativa, ok? Bom, obviamente nós temos aqui o ensino médio, que é o quê? Linguagens, matemática, ciência e natureza e ciências humanas e sociais. Muito parecida com o fundamental, né? Só não apresenta o ensino religioso e, obviamente, né, as ciências humanas, por exemplo, já entra sociologia, filosofia, não é? Enfim, entre outras disciplinas que entram aí. Mas essas são as áreas ou os campos de conhecimento. Bacana, né, galera? Legal? Show! Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Maneiro? Então falamos de várias coisas hoje, né? Aula muito bacana, beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai resolver alguns exercícios, beleza? Legal? Eu vou colocar aqui pra gente resolver, porque eu vou deixar alguns pra galera resolver depois, né? Porque é importante que você faça questões de prova, beleza? Anderson, quantas questões tu vai resolver com a gente aqui? Tá, eu vou resolver 8 questões, beleza? Vou resolver 8 questões com vocês agora, tá? Então vamos a ela. Ah, eu vou fazer melhor. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir toda essa folhinha aqui, ó, do ECA, beleza? Questões de BNCC a gente faz em outra aula, porque essa daí tá sem um gabarito, tá bom? Aí você pega o gabarito aí, depois fica show de bola. Vamos lá. Questão número 1. Vai dar até mais, eu acho que tem 10 questões aí, ó. Ah, não, tem 8 mesmo, tá? Beleza. Bom que não sai, não fica menos, tá? Segundo o ECA, em relação à colocação de família substituta, é correto afirmar o quê? A transferência de criança é permitida sem autorização judicial? É aquela coisa, a pessoa dá o filho para outra? Claro que não, gente. Tem que... Antes as pessoas fazem isso. Gente, o Brasil é um país campeão de fazer lei e não cumprir. Aqui, nesse bairro aqui onde temos aqui a transmissão, a gráfica, eu conheço uma menina aqui, né, que tem uma porrada de filho, né, para variar, um com cada homem, e cada filho que ela tem, ela dá para uma família criar. Pode isso? Não. Mas as pessoas fazem. Mas está errado. Por isso que a letra A está errada.
Beleza? Claro que a resposta dessa número 1 é a letra E. O guardião, quem é o guardião? O cara que tem a guarda. Prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante a termo nos autos. Ou seja, o guardião ele vai ter a responsabilidade sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Ponto. Questão 2. No concernente à guarda, em relação à ECA, o que a gente pode afirmar? Resposta, mais uma vez, letra E. Pode ser deferido para dar direito de representação. O que significa isso? O indivíduo recebe a guarda para quê? Em razão de ser responsável pelaquela criança e pelaquele adolescente. Ou seja, aquela criança e aquele adolescente ter a sua representação. Fala comigo. Oi? Pergunta 2. Em relação à guarda, consoante as regras do ECA, é correto afirmar o quê? O que é correto em relação à guarda? É isso que ele está perguntando. Correto? Aí ele está falando, ó. Oi? Dúvidas? Oi? Foi? Compreendeu? Então é isso. Por isso que Isso, resposta é a letra E. 3. O sistema de tutela, o adotado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem idade máxima de quê? 18 anos incompletos, letra C de coração. Então, o número 3, letra C de coração. 4. Em termos de adoção, salvo, atenção, se a criança estiver sob guarda ou tutela, o candidato à adoção tem que ter a idade máxima permitida pelo ECA é o quê? Letra A de amor, 18 anos na data da formulação do pedido. Galera, você pode adotar uma pessoa maior de idade? Pode. Basta o pedido ter sido feito quando ele tivesse menos de 18 anos. A burocracia no Brasil é tão grande que a autorização, né, a determinação, a guarda, a adoção do juiz pode sair quando ele tiver depois de um ano, né, 19 anos. Mas o pedido tem que ser feito com 18 anos. Tá? 5. Na relação entre idade entre adotante e adotado, ou seja, o cara que vai adotar e o cara que vai ser adotado, o ECA estabelece a seguinte condição. O que é isso? A diferença de idade mínima. Letra A de amor, 16 anos em relação ao adotado. Ou seja, isso aí, gente, é porque o ECA imagina. Tem situações esdrúxulas que acontecem no Brasil. Quer ver? O cara tem 18 anos, OBS. Tecnicamente, pela idade, ele pode adotar. Aí quer adotar a namorada dele que tem 16. Porra, para não dar processo, mais coisa, mais papel, ó, não vai poder. Por quê? Porque no critério da diferença de idade de um para o outro não é permitido. Entendeu? Por quê? Porque tem que ter no mínimo 16 anos. Por isso que tem essa regra aí, tá? Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Criança, não é atribuível à criança o direito de naturalização, né? A criança, ela não pode ser naturalizada em outro país. Agora, ela pode ter o direito ela tem que ter o direito ao nome. Todos nós temos que ter o direito ao nome. Ah, Anderson, isso é óbvio. É óbvio? Bota aí no YouTube depois, tá? O Menino 23, um documentário. Você vai ver que em pleno século XXI tem pessoa que não tinha nome no Brasil. Né? Pessoa que... Oi, fala aí.
Não. No caso, ele aí depende, né? Porque não pelas regras do Brasil, mas sim pela relação de Portugal. Aí é uma outra lei. Aí não é pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendeu? Aí já é uma outra situação, uma outra realidade. O que acontece? Primeiro você vai ter que se naturalizar, né? Beleza? Para depois ele ser reconhecido como naturalizado. Entendeu? Eu entendo um pouco disso porque eu trabalho um pouco com eu tenho uma negócio de importação também, trabalho um pouco com importação, então lido um pouco com isso. Mas eu tenho um amigo meu que trabalha realmente com isso, mas né, pessoal que vai para Portugal. Então é mais ou menos por aí o processo, mas não tem nada a ver com ECA. Entendeu? Questão 7. Nos termos do ECA, quando o Ministério Público representa o Poder Judiciário para aplicação de medida socioeducativa, é correto afirmar o quê? Pô, claro que é a letra C. Anderson, o que está sendo dito na letra C? O juiz vai designar uma audiência de apresentação. Então, para determinar uma medida socioeducativa, o adolescente tem que estar lá, né? Acompanhado dos pais, né? Com advogado, se puder, né? Se não puder, vai ter lá o defensor público que vai atuar como seu advogado, beleza? Característica que você tem, beleza? Ó, tem coisas aí que são absurdas, né? Sem a presença do pai, vai notificar para o advogado não ir, porque o advogado não pode ir. É o que? Alguma coisa sigilosa, por acaso, que não pode ter, ninguém pode saber, pode ver, né? Algumas alternativas aí. Sim. Vamos lá. Resposta, letra C, que é a resposta, tá? Letra B. Existe a necessidade de apresentação de documentos? Não, documentos sim, é importante. Mas o que acontece? Por exemplo, mesmo sem a aplicação de... Por exemplo, vamos supor que o adolescente não tenha documentos. Não tenha. Beleza? Ainda assim você vai existir a aplicação da medida socioeducativa. O que não pode haver a aplicação da medida socioeducativa é sem audiência. Tem que ter audiência. Agora, tem casos de, por exemplo, eu conheço uma pessoa, nossa, como eu estou falando aqui, né, gente, que só tirou seus documentos, é um absurdo isso, né, cara? Pleno século XXI, só tirou seus documentos, isso mesmo, com 18 anos. Não é? Inclusive, até vou falar mais, né? Inclusive, até meu afilhado e eu tive várias brigas em relação a tudo isso. Perfeito? E o que é um dos afilhados que eu tenho 9 afilhados, tá? Então, o que acontece? Pô, certidão de nascimento, não tinha. Porque nasceu de parteira. E por aí vai. Aí tu imagina, cúmulo dos absurdos, né, cara? É a coisa que realmente obviamente são situações que existem, né? Nosso Brasil é um país que, cara, realmente é complicado algumas coisas aqui. Por fim, para encerrar a aula em chave de bronze, claro que eu vou ter as considerações finais ainda. Questão 8. Quanto à eventual internação do adolescente determinada pelo juiz, segundo o ECA, está correta a seguinte afirmativa. Beleza? Letra B de Brasil. Se o adolescente não for localizado, vai haver um mandato de busca e apreensão do adolescente. Letra A, nem pensar. Ah, Anderson, internação. Internação não é presídio.
Na prática é parecido, é a mesma coisa, mas não é. Beleza? Nos anos todos que eu trabalhei lá no Degase, que eu conheço bem. Já fui servidor público do Degase. O adolescente pode aguardar... Não pode, ainda mais junto com o adulto. Prazo máximo de permanência é de 10 dias. Não tem. É imediatamente você tá ali, tem que buscar o adolescente. E levar para internação, levar para o centro provisório. E tem uma 9 aqui ainda. Tá? Inexistindo na cidade, quer dizer, não tem na cidade. Obviamente ele vai para uma outra cidade. Até porque a internação aqui não tem na maior parte das cidades do Rio de Janeiro. Só tem no Rio, Volta Redonda e Campos. Não é? Então, obviamente, ele vai para uma cidade próxima. Ali o pessoal ali, eu era lotado em Volta Redonda. O pessoal ali de Volta Redonda ali vinha aquela molecada ali, infratora ali, todinha de Vassouras, Valença, Resende, Volta Redonda, Angra. O pessoal de Angra ia para lá também. Entendeu? Questão 9. Tem a 9 aí, ó. Tá aí perdida a 9. Vamos lá. Sobre adoção de criança e adolescente, leia. 1. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se vínculos de filiação entre adotado e o cônjuge, ou concubino do adotante e respectivo parente, não é permitido em lei, né, gente? Por quê? Porque o cara vai adotar o filho da esposa? Não, porque ele pode registrar o filho como filho natural, ele não pode adotar. Porque existe a família natural dele ainda. 2. Ele não foi colocado em família substituta. 2. O adotado deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido. Tá certo, item 2. O item 2 está correto. 3. Os divorciados e judicialmente separados não poderão adotar conjuntamente, independente de qualquer condição. Gente, divorciados e separados também podem adotar até mesmo conjuntamente. Então tá certo, item 3, resposta letra E. Resposta letra E. Ok? Vamos lá para a consideração final. Beleza, galera. Então, chegamos aí mais um fim de uma aula bacana. Tamo junto. Lembrando a todos que essa aula foi gravada, tá? Vai estar disponibilizada amanhã para você, beleza? E mantenham-se firmes, tá? Lembrando a todos, nosso projeto do dia 12 vai estar no valor de R$20. Até amanhã vai virar o lote, tá? A gente está com 60 pessoas já matriculadas. Limite são 100. Então vai esgotar as vagas antes do dia 12. Eu acho que até o final dessa semana vai esgotar. Beleza? Tranquilo? Legal? Porque a primeira semana a gente já vendeu 60. Então 40 a gente deve vender na segunda semana. Vamos ver. Talvez. Então, queira fazer R$20, um excelente investimento. Fala comigo hoje, tu paga 20 ainda, porque amanhã já vira o lote para 30. Beleza? Beijo do professor Anderson. Até a próxima aula. Legal? Show de bola. Tchau, tchau, galera. E você que está assistindo esse vídeo, ó, pega lá os exercícios, o gabarito tá aí, ó. Pratique bastante. Tem lá uma folhinha lá, ó. 40 e poucos exercícios lá para você fazer com gabarito. Senta, faz, passa em concurso público o aluno que faz questões de prova. Legal? Beijo, bons estudos. Tchau, tchau.